Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Remuneração, Cargos e Salários. Eu sou o professor Dr. Victor Fraile Sordi e hoje estaremos tratando no módulo 2, Estratégias, Equidade e Remuneração, a unidade 2, Remuneração Variável e Reconhecimento. Vimos na aula passada sobre a necessidade do alinhamento estratégico entre desenho do cargo, a remuneração adequada desse cargo e as competências necessárias deste cargo, já desenhado e adequado, com os objetivos estratégicos da organização, suas metas, seus objetivos. Tudo isso tem que ser muito bem alinhado, muito bem desenhado. Ou seja, primeiramente, a organização ela precisa definir aonde ela quer chegar, quais são os seus objetivos, quais são suas metas, para aí sim desenhar os seus cargos ou redesenhar, se for o caso, e assim conseguir que esses cargos sejam remunerados adequadamente para que os colaboradores que ocupem essas posições, ao desempenhar bem suas funções, consigam alcançar esses objetivos estratégicos. Então, esse alinhamento estratégico ele vai tentar fazer o quê? Que o alcance dos objetivos eles sejam conseguidos com as competências individuais e as competências organizacionais dos colaboradores e das equipes que trabalham nessa organização. Sempre haverá um gap, uma lacuna entre as competências individuais e as competências organizacionais que a organização possui naquele momento e os objetivos que ela precisa alcançar no futuro. Esse gap, ele vai ser alcançado, ele vai ser resolvido, essa lacuna vai ser preenchida com pessoas adequadas, nos cargos adequados, trabalhando em cima das necessidades da organização, daquela equipe, utilizando o seu conhecimento para isso. E aí, a remuneração, nesse caso, nesse contexto, ela surge como algo estratégico e imprescindível, porque o colaborador ele está atuando naquela organização por alguma forma de remuneração, seja o seu salário para satisfazer suas necessidades básicas, seja os benefícios, seja qualquer tipo de remuneração, é o que a organização está oferecendo em troca do trabalho daquele colaborador. Nesse sentido, a remuneração ela está totalmente, diretamente atrelada à motivação desses colaboradores, tá? Então, a remuneração ela vai desempenhar um papel crucial na motivação desses colaboradores dentro da organização. A forma com que você remunera esse colaborador, dependendo do cargo que ele ocupa, é essencial. Por isso que a gente viu nas aulas passadas a necessidade de esse cargo que o colaborador vai ocupar dentro da organização ser muito bem desenhado, tá? Esse cargo ele tem que estar muito bem delineado, porque você quer que ele esteja sendo ocupado adequadamente, por pessoas com aquelas competências, que vai fazer aquelas atribuições, que vai ter aquelas responsabilidades, que vai ser bem remunerado por isso, para estar sempre bem motivado a alcançar os objetivos estratégicos da organização. O valor motivador da remuneração ele vai estar, então, intrinsecamente ligado à satisfação das necessidades dos colaboradores. Então, como que você mantém o talento ali na sua organização? Satisfazendo as necessidades dessas pessoas, desses talentos. E as maneiras, que você tem para satisfazer essas necessidades vão passar pelas formas de remuneração que a organização pode remunerar aquele colaborador, aquele cargo, aqueles cargos, aquelas equipes, ok? As primeiras necessidades que a organização pode satisfazer são as necessidades fisiológicas, são necessidades de segurança, necessidades sociais, de autoestima, de autorrealização, tá? Então, essas necessidades básicas, elas vão ser satisfeitas através dos pacotes de remuneração oferecidos por essa organização. E aí, pessoal, a gente tem a hierarquia de necessidade de Maslow, tá? Maslow definiu essa pirâmide das necessidades básicas de um ser humano. Então, vai das necessidades fisiológicas, comida, água, descanso, respiração, necessidades de segurança, proteção, sentir-se fora de perigo e sem riscos, que são chamadas necessidades básicas. Quando o ser humano consegue satisfazer essas primeiras necessidades básicas, aí ele vem com as necessidades psicológicas, de autoestima, prestígio, reconhecimento, conquistas, as necessidades de relacionamento, amizade, afeto, família, intimidade. E satisfeitas essas necessidades psicológicas, ele vai atrás das necessidades de autorrealização, atingir o potencial máximo
tá? Atingir seus objetivos específicos, ok? Então, para Maslow, o ser humano ele precisa estar com as suas necessidades básicas satisfeitas para aí partir para a satisfação das suas necessidades psicológicas e as necessidades de autorrealização. No ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, isso funciona muito parecido, né? A gente comentou na aula passada, quando a gente está falando do salário, o salário, né, o salário fixo ali, ou o variável através de comissão, até um certo ponto ali dentro da pirâmide de renda dentro da organização, né, até um certo nível de renda, nível de salário, é o salário mesmo que vai ser a principal forma de remuneração e de motivação do colaborador. Por quê? Ele está preocupado, até um certo ponto, de salário que ele recebe, em satisfazer as suas necessidades básicas e, no máximo, ali, as necessidades de estima. A partir de um certo ponto de salário, né, que aí esse salário ele já consegue satisfazer até as necessidades psicológicas, aí outras formas de remuneração mais associadas à autorrealização, ao prestígio, né, ao reconhecimento, é o que vai motivar mais esse colaborador, tá? Então, assim, as organizações, elas hoje em dia, elas buscam, além do salário, né, de outros tipos de remuneração, como benefícios, bônus, eles buscam outras recompensas, né, intangíveis que a gente fala, muito mais voltadas ao reconhecimento. Mas isso vai funcionar somente se o salário, né, a remuneração principal, que é o salário, contemplar para aquele colaborador as suas necessidades básicas e necessidades psicológicas. Então, existe um certo nível de salário, nível de renda, que o colaborador ele já satisfez todas essas necessidades básicas e psicológicas, e aí esses tipos de remuneração vão fazer mais sentido, vão ter um efeito maior. Então, remuneração e motivação estão diretamente atreladas no ambiente de trabalho, tá? Existe uma outra relação também, que é entre a expectativa para aquele cargo, o desempenho do colaborador naquele cargo e a remuneração que ele recebe. Como a gente vê nesse elemento gráfico aqui, existe uma expectativa entre o empenho e o desempenho desse colaborador no cargo, tá? Então, o que a gente espera, né, como organização desse colaborador quando a gente define um cargo, suas atribuições, suas responsabilidades, sua autoridade? A gente espera um alto empenho, um alto esforço desse colaborador. E esse alto empenho, a gente espera que gere um alto desempenho, ou seja, que ele exerça aquelas funções daquele cargo da maneira mais adequada possível. Isso é expectativa, tá? Em cima dessa expectativa, para aquele cargo que já foi desenhado ou redesenhado, né, está muito bem definido, todo mundo já tem noção do que é para ser feito, tanto quem ocupa aquele cargo, quanto os demais cargos que interagem com esse cargo, a organização ela vai remunerar esse cargo com uma recompensa financeira adequada. Recompensando esse colaborador de maneira adequada, ele vai receber um salário satisfatório. Ele estando satisfeito com essa remuneração, ele vai ter um alto empenho, um alto desempenho, e esse ciclo vai continuar. Então, a relação entre expectativa, desempenho e remuneração ela é muito importante. Por quê? Se não há um alto empenho do colaborador, se por algum motivo ele não consegue enganjar naquela função, ter um nível de esforço desejado para aquele cargo, ele não vai ter o desempenho esperado. Se ele não tem o desempenho esperado, possivelmente ele não vai ter a recompensa financeira adequada àquele desempenho. Ela vai ser maior ou vai ser menor e, consequentemente, o salário não vai ser satisfatório e esse ciclo ele não vai ocorrer, tá? Então, isso tem que estar muito bem gerenciado, seja no setor público, seja no setor privado, tá? Qual que são as expectativas para aquele cargo, qual que é a remuneração adequada a essas expectativas e se isso está satisfazendo aquele colaborador, tá? Para que tudo ocorra da maneira mais adequada possível, isso tem que estar muito bem gerenciado e transparente para todos os envolvidos. Para que a organização consiga fazer com que a remuneração adequada a esse colaborador seja viável, ele satisfaça as suas necessidades e que ele tenha um alto desempenho, para que a organização alcance os seus objetivos estratégicos, existem algumas formas de remuneração. A maioria das organizações, hoje em dia, ela já não utiliza só aquela remuneração fixa, só o salário. Ela parte para remuneração variável. O que seria isso? Uma parte da compensação financeira, né, dos colaboradores, ela vai estar atrelada ao desempenho individual ou ao desempenho coletivo, desempenho da equipe.
consequentemente, aos resultados alcançados. Tá? Então, quanto maior for o desempenho, quanto maior for a entrega e os resultados daquele cargo, maior vai ser a remuneração. Então, ela vai variar conforme o resultado. Tá? Isso pode acontecer atrelado ao desempenho individual, então o desempenho daquele cargo, mas também atrelado ao desempenho coletivo, o desempenho da equipe. O que as pesquisas demonstram que o ideal é que você tenha metas individuais e também metas coletivas, tá? Porque quando você tem só remuneração variável atrelada ao desempenho somente individual, tende aquele indivíduo a ficar muito competitivo com seus pares, não colaborar com a equipe. Já quando você cria mecanismos que vai avaliar o desempenho individual daquele colaborador e também o desempenho coletivo, ou seja, para ele conseguir essa remuneração variável, aumentar a sua remuneração, a equipe também tem que alcançar as metas, aí você tende a tornar a equipe mais cooperativa, mais colaborativa. Então, quando a gente fala de remuneração variável, é isso. Além daquele salário fixo, além daquela remuneração fixa mensal que o colaborador vai ter, ele também tem uma remuneração que vai variar conforme o seu desempenho, conforme a sua produção, conforme as suas entregas, conforme os seus resultados. Tá? Isso é o que mais funciona, né, na maioria das organizações, seja do setor público ou do setor privado. Essa remuneração variável, ela vai oferecer a possibilidade de ganhos adicionais, né, com base nessas metas pré-estabelecidas. Então, pode ser metas de vendas, metas de lucratividade, metas atreladas diretamente aos objetivos estratégicos da organização, tá? Mas essa remuneração ela vai variar conforme o desempenho. Esse é o conceito-chave da remuneração variável. Então, esse modelo ele não vai apenas motivar os colaboradores a alcançarem as suas metas, né, os seus melhores resultados. Ele também vai alinhar os interesses desses colaboradores, dessas equipes, com os objetivos organizacionais. Tá? O primeiro vem os objetivos organizacionais, né? Qual que é a estratégia? Onde a organização quer chegar no futuro médio e longo prazo? Aí é desenhado os cargos, aí é proposta a remuneração fixa e remuneração variável para o alcance desses objetivos estratégicos. E existe um outro conceito que vai além da remuneração variável, que é a remuneração estratégica. E essa aí já está diretamente envolvida com esse conceito de alinhamento estratégico que a gente traz aqui na disciplina. Tá? Então, você vai ter um sistema, né, de remuneração desse colaborador, desses cargos que você desenhou, estrategicamente colocados com os objetivos organizacionais. Então, a remuneração estratégica, pessoal, ela vai além dos aspectos puramente financeiros. Tá? Ela vai buscar alinhar a compensação desse cargo com os objetivos e valores estratégicos da organização. Então, vai além das recompensas financeiras, entre as recompensas não financeiras também. Então, a remuneração estratégica ela vai poder incluir benefícios não financeiros, como programas de desenvolvimento profissional, flexibilidade no ambiente de trabalho, né, como home office, oportunidades de crescimento na carreira, né, como programas em que o colaborador faz trilhas, né, de conhecimentos para galgar outros cargos, dentre outras, né, remunerações que são não financeiras, que são valorizadas pelo colaborador, podem ser valorizadas, né, mas que não são benefícios financeiros. Tá? Nesse slide, você pode ver ali o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, se ele for bem desenhado, com um layout bacana, que esteja alinhado com o que o cargo precisa, por exemplo, nesse caso, né, que a gente vê aí, é um ambiente que é mais adequado para quem trabalha com processo criativo, né, com inovação, com criatividade. Então, é um ambiente que vai trazer benefícios não financeiros para aquele colaborador que trabalha ali. Então, a remuneração estratégica ela vai além dos benefícios financeiros. E ela vai servir, então, como uma ferramenta para atrair, reter e motivar talentos. Tá? Por que atrair? Porque você tendo um bom programa de remuneração estratégica, você vai conseguir selecionar e recrutar melhores talentos. Você vai conseguir manter os talentos que já estão na organização e também conseguir motivá-los a alcançar um desempenho superior, um alto desempenho, para aí conseguir alcançar as metas e os objetivos estratégicos da organização. Então, essa remuneração estratégica ela é fundamental para a gestão estratégica de pessoas, tá? E o alcance dos objetivos organizacionais. Se a gente olhar, pessoal, então, a gente vai ter um conjunto importante de recompensas, né? Esse conjunto de recompensas,
ele pode ser recompensas financeiras ou recompensas não financeiras. Quando a gente fala de recompensas financeiras, a gente pode dividir essas recompensas em diretas e indiretas. O que seriam as recompensas diretas? O salário efetivo ali que o colaborador recebe, tá? Os prêmios, as comissões. Então, um colaborador da área de vendas, ele recebe o salário fixo ali, né? Mas ele também recebe prêmios pelo número de vendas que ele alcança, pelo volume, comissão pelo volume, tá? Então, isso aí seria a remuneração direta. E é uma remuneração financeira. É dinheiro ali no bolso do colaborador de alguma forma, tá? Então, são recompensas financeiras diretas. Existem também as recompensas financeiras indiretas, tá? Então, pode ser um descanso semanal remunerado, as férias do colaborador, né, uma recompensa indireta, o 13º, gratificações por ocupar alguma função, principalmente no serviço público, isso é muito utilizado, né? Gorjetas, hora extra, 13º, como eu comentei, adicionais, até os benefícios, né, como alimentação, saúde, plano odontológico, eles são recompensas financeiras indiretas, tá? Que não entra dinheiro no bolso do trabalhador, mas ele é beneficiado financeiramente porque ele deixa de precisar pagar por serviços odontológicos, serviços de saúde, serviço de alimentação. Então, essas recompensas financeiras são essenciais nesse contexto de remuneração e motivação, principalmente na base da pirâmide, no nível operacional e tático. Por quê? Como a gente comentou, é nessa base da pirâmide, ali, da estrutura organizacional, onde estão os menores salários, tá? E nesses menores salários, o ser humano, né, que está ocupando aquele cargo, que está exercendo aquela função, ele vai usar essas recompensas financeiras para satisfazer suas necessidades básicas. Já no topo da pirâmide, tá? Quando a gente já passa de um nível de renda ali em que o colaborador já consegue satisfazer suas necessidades básicas, aí a gente vai para as recompensas não financeiras. Nas recompensas não financeiras, né, pode entrar muita coisa, como a gente comentou, oportunidades de desenvolvimento, né? Então, tem organizações que investem na educação formal e informal desses colaboradores, né? Então, empresas, né, ou organizações do setor público que financiam uma faculdade, um MBA, um mestrado, um doutorado, ela está oferecendo uma remuneração não financeira, está dando uma oportunidade de desenvolvimento para esse colaborador. Isso é muito importante, né? Tem muita gente que vai valorizar isso. São recompensas não financeiras. Reconhecimento e autoestima, você reconhecer o trabalho bem feito, né? Reconhecer publicamente bons resultados, isso também é uma forma de remuneração, né? De recompensa não financeira. A segurança no emprego, né? A estabilidade pode ser percebida por esse colaborador também como uma recompensa, tá bem? A qualidade de vida no trabalho, né? Você chegar no trabalho, você ter um bom relacionamento com seus colegas, a cultura organizacional for boa, for adequada aos seus valores, aos seus princípios, o ambiente de trabalho ser bacana de trabalhar, tudo isso não é dinheiro no bolso do colaborador, mas é recompensa, né? É percebido de uma maneira bacana, muitas vezes é até mais valorizado do que o salário, principalmente no topo ali da pirâmide, né? Nos níveis táticos e operacionais. O orgulho de pertencer àquele trabalho, né? Àquela empresa, tudo isso, então, são recompensas não financeiras, né? Recompensas intangíveis. E aí é onde as organizações podem trabalhar com mais criatividade, né? Criar mecanismos, né? Criar sistemas que vão remunerar não financeiramente os colaboradores, é onde a organização tem mais margem para ser criativa, onde ela vai ter mais margem para adequar aquelas recompensas não financeiras aos recursos disponíveis ali, principalmente nas micros e pequenas organizações. Bem? Então, recapitulando, as recompensas organizacionais, ou seja, as formas de remunerar esses colaboradores, elas vão poder ser financeiras e não financeiras. Dentro das financeiras, você vai ter as diretas, que vai ser os salários, comissões, e as indiretas, 13º, gratificação, gorjeta, férias, benefícios. E também você vai ter as não financeiras, né? Que tem muito a ver com reconhecimento, com oportunidades de desenvolvimento e tudo mais. Falando em reconhecimento, pessoal,
O reconhecimento no ambiente de trabalho sempre foi e sempre vai continuar sendo uma das melhores formas de você motivar o seu colaborador a ter um alto desempenho e alcançar suas metas, seus objetivos e, consequentemente, a organização conseguir alcançar os seus objetivos estratégicos, tá? Então, quando a gente fala lá naquele gap entre as competências organizacionais, competências individuais com os objetivos, uma das formas de você satisfazer essa lacuna, esse gap, vai ser através de reconhecimento. Além da remuneração financeira direta e indireta, as formas que você conseguir reconhecer o trabalho bem feito desse colaborador vai ser essencial na motivação. E aqui a gente traz para vocês algumas características, né, alguns pontos em que essa valorização, né, esse reconhecimento, vai ser benéfico, né, para que esse colaborador se sinta motivado em trabalhar ali naquela organização e alcançar os seus objetivos e metas, tá? A primeira é que quando você reconhece, você está valorizando o colaborador. Então, o reconhecimento ele vai contribuir para a valorização dos esforços daquele colaborador. Ele vai sentir que aquele esforço que ele está desempenhando está sendo visto e está sendo valorizado. E também para suas conquistas individuais, tá? Então, assim, todas as conquistas individuais do colaborador elas devem ser celebradas de alguma forma. Isso deve ser reconhecido publicamente, tá? Pode ser um elogio individual, um elogio público, pode ser formas, a gente vê muito somente em restaurantes fast food, né? Que tem um funcionário do mês, tem a plaquinha ali, né, com a foto. Isso são maneiras de você recompensar não financeiramente através do reconhecimento. Isso pode motivar muito as pessoas, tá? Existem várias formas de você fazer isso. Você vai pensar naquela forma mais adequada para aquela cultura, né? Daquela organização, que vai funcionar melhor para a cultura daquela organização. Tá? Pode ser que na sua empresa, no seu setor, aí no serviço público, colocar uma plaquinha ali de melhor do mês não funcione. Mas pode ser que em alguma organização funcione. Tá? Então, a valorização dos esforços, conquistas individuais, elas devem ser valorizadas, serem celebradas. Tá? E essas conquistas também coletivas podem ser reconhecidas, né? Então, a conquista da equipe, né? A conquista do departamento, a conquista do grupo, a conquista da filial, tudo isso deve ser reconhecido. Quando você reconhece, você valoriza o colaborador, tá? Então, você destaca a importância desse colaborador para a organização. E isso é muito importante nesse contexto que a gente está trabalhando, que é o alinhamento estratégico entre os planos de cargos e salários e os objetivos da organização. Então, a motivação vai estar muito envolvida com a capacidade que a organização vai ter de reconhecer o desempenho desses colaboradores, tá? Então, o reconhecimento ele vai atuar como um impulsionador da motivação. Lembrando, o colaborador ele está ali naquela organização oferecendo os seus serviços, né? O seu conhecimento, lembrando que ele é um trabalhador do conhecimento, em troca de remuneração. E a gente já viu que essa remuneração pode ser financeira ou não financeira. Quando a gente trata do aspecto não financeiro, então o reconhecimento ele vai trabalhar como um impulsionador dessa motivação. Ele vai incentivar os colaboradores a manter alto nível de desempenho e engajamento. Por quê? Se eu, além da minha remuneração financeira, eu sou reconhecido pelo alto desempenho, né, pelas entregas que eu consigo fazer, pelos problemas que eu consigo resolver, pela minha cooperação e colaboração com os meus pares, vou me sentir mais engajado. Eu até vou tentar melhorar ainda mais o meu desempenho para ver se eu consigo mais remuneração, né? Tanto financeira quanto não financeira. Então, o reconhecimento ele vai servir como um impulsionador dessa motivação, uma característica essencial nesse contexto do trabalhador do conhecimento. Lembrando, né? Recapitulando o que a gente já tratou em aulas anteriores, o perfil do trabalhador hoje em dia mudou. A gente busca trazer para dentro das nossas organizações as competências desse colaborador, as soft skills e as hard skills, tá? As competências técnicas e as competências comportamentais. Por quê? Hoje em dia, o que interessa para a gente é muito mais o conhecimento que esse colaborador vai agregar para a nossa organização do que propriamente a mão de obra ou capacidade física de produzir. Como a gente muda esse paradigma, a gente busca selecionar, recrutar, desenvolver e motivar trabalhadores do conhecimento,
o reconhecimento desse desempenho, né, desses comportamentos adequados desse colaborador, é que vai moldar, que vai incentivar, dentre outras coisas, o fomento ao trabalho em equipe. Então, os reconhecimentos públicos vão fortalecer o espírito de equipe. Então, quando alguém tem um bom desempenho e é reconhecido publicamente, isso faz com que toda a equipe busque também um alto desempenho, porque ela também vai querer ser reconhecida publicamente, ser respeitada, ser prestigiada ali dentro daquele grupo, e também vai querer receber melhores remunerações pelo alto desempenho. Tá? Então, esses reconhecimentos públicos vão fortalecendo o espírito de equipe, vão incentivando a colaboração. Se você tem, além do reconhecimento, você tem ainda metas individuais e coletivas, como a gente já comentou nessa aula de hoje, você vai criando uma cultura de colaboração. Por quê? Eu só vou ser melhor remunerado se a minha equipe alcançar os objetivos junto comigo. Então, eu puxo a equipe para cima e a equipe puxa os indivíduos também para cima. E o desempenho vai aumentando. Tá? Então, o reconhecimento trabalha também como um fomento ao trabalho em equipe, se for bem trabalhado, bem gerido. Então, ela vai incentivar a colaboração e também o compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe, fazendo com que o indivíduo e a equipe tenham um desempenho superior e, consequentemente, alcance as metas, os seus objetivos e, consequentemente, esteja mais alinhado aos objetivos da organização. Reconhecer os colaboradores também vai fazer com que você consiga reter esses talentos por mais tempo dentro da sua organização. Os colaboradores que se sentem reconhecidos e valorizados pelo seu trabalho, eles tendem a ter uma maior satisfação no trabalho, isso é evidente. Essa maior satisfação, ela gera desempenhos mais elevados, né? E contribui também para a retenção desse talento na organização. Se você não consegue reconhecer o seu colaborador, ou seja, ele sente que o desempenho superior que ele possa ter naquela função, naquele cargo, não vai ser reconhecido, ele tende a ficar desmotivado e aos poucos ele vai saindo da sua organização sem você perceber. Tá? Então, a retenção de talentos também está diretamente relacionada com a capacidade daquela organização de reconhecer o desempenho, o bom desempenho, valorizar as entregas, né, daquele colaborador. Então, veja, o reconhecimento é muito importante, pessoal. Uma forma básica de reconhecimento são os elogios, né? A gente percebe que tem muitos chefes, né, ou supervisores, que têm uma dificuldade danada em fazer elogios. O elogios é a forma mais simples de reconhecimento. Se alguém fez um trabalho bem feito, elogia, tá? De preferência em público. Né? Vale ainda muito hoje aquela regra, né? Elogia em público, critica o que tem para criticar no individual. Então, pessoal, quando a organização consegue reconhecer e valorizar o trabalho, o bom desempenho dos seus colaboradores, ela acaba criando um ambiente positivo. O que é esse ambiente positivo? É um ambiente de trabalho onde os colaboradores se sentem apreciados, né? Onde todo mundo vai buscar um melhor desempenho, vai buscar um trabalho mais colaborativo, cooperativo, porque é preciso que todo mundo coopere e colabore para que os objetivos individuais e os objetivos coletivos sejam alcançados e que essas pessoas sejam reconhecidas, né? Que o trabalho de todo mundo seja valorizado. Então, uma coisa acaba chamando a outra, né? Um conceito acaba alimentando o outro, tá? Então, você desenhou bem um cargo com as atribuições corretas, com as competências necessárias de maneira adequada e está remunerando adequadamente esse cargo com remuneração variável atrelada a desempenho individual e a desempenho coletivo e também remuneração não financeira, baseada no reconhecimento, né, na valorização do trabalho desses colaboradores. Tudo isso vai criar uma cultura adequada, né, ao alcance dos objetivos estratégicos da organização, e essa cultura acaba criando um ambiente positivo que vai alimentar tudo isso, tanto a cultura, quanto os desempenhos individuais, quanto os desempenhos coletivos, e assim fazendo com que a organização alcance seus objetivos estratégicos. Então, está tudo conectado, tá? Está tudo alinhado para que aconteça da melhor forma possível. Mesma coisa, né? É o mesmo ciclo se as coisas forem feitas de maneira errada. É criado um ambiente negativo, um ambiente individualista, muito excessivamente competitivo. Esse ambiente acaba criando uma cultura
né, de reter conhecimento, de não cooperar, né, de atuar sozinho, acaba também criando comportamentos que não valorizam o alto desempenho dos pares, da equipe, somente em desempenhos individuais, uma coisa vai chamando a outra, né, de maneira negativa, tá? Então, acontece tanto para o bem quanto para o mal, por isso que a gente está aprendendo a como fazer as coisas bem feitas para que esse ciclo seja positivo. Crie um ambiente positivo, uma cultura positiva, né, de reconhecimento, de valorização, e que esses cargos estejam sempre bem desenhados e bem remunerados para isso. Era isso, né, que a gente tinha para tratar nessa unidade 2 do módulo 2. Aqui estão as referências utilizadas nessa aula. Fica um forte abraço a todos vocês. Espero vocês na próxima aula.